Oi, gente. Infelizmente a gente não está se vendo por enquanto, por conta do que está acontecendo, mas logo logo a gente vai estar junto de novo. Enquanto isso, para a gente não ficar sem conteúdo, a gente vai começar com as videoaulas. Essa em especial, a gente vai começar com uma revisão do H1 e a gente, na medida com que for passando isso, se necessário, a gente vai trabalhar conteúdos novos por aqui, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai devagar do começo para a gente entender nesse ritmo como vai ser essa pegada de videoaula. E, se necessário, a gente vai trabalhar conteúdos novos também por videoaula, tá bom? Para quem não tem apostila ainda, ou para quem a apostila ficou na escola, eu vou projetar página a página agora com calma. Então, vocês podem apertar pause para ler tranquilamente a apostila e tal. E depois eu vou finalizar aqui num rascunho que eu fiz, para eu não esquecer de explicar nada importante para vocês, tá bom? Então, vamos começar a passar aqui as páginas da apostila para que vocês possam apertar pausa e ler tudo com calma em casa, mesmo sem ter a apostila. Pronto. Agora vamos lá para o meu rascunho para a gente não esquecer. Ó, a escravidão foi muito forte e duradoura no Brasil. Os negros eram trazidos à força e sem condições nenhuma para trabalhar por toda a sua vida, sofrendo violência, sem direito a salário, apenas em troca de moradia e alimentação. Muitos escravos fugiam e até se matavam para tentar acabar com a escravidão. Muitos dos que fugiam formavam quilombos, onde se organizavam para não precisar voltar mais para as fazendas. Então a gente já começa lembrando aí sobre escravidão, tá? Ninguém era escravo porque queria. Esses escravos eles eram capturados ou comercializados por outros negros lá na África, normalmente de tribos, de grupos inimigos. Eles eram comercializados ou capturados e trazidos para cá em navios considerados navios tombeiros, tá? Por quê? Porque não tinha nenhuma condição de higiene, eles vinham amontoados no navio, sem nenhuma qualidade aí no transporte, qualidade, segurança, conforto. Muitos morriam no caminho e eram descartados no mar. E quando chegavam aqui, eles eram comercializados de qualquer jeito, como se fosse um cavalo, sabe? Era vendido com valor comercial. O escravo ele tinha valor comercial. Quando chegava aqui, eles tinham que ser submetidos a um regime de trabalho à força. Eles apanhavam se eles não batessem o que os seus donos queriam que eles produzissem. Eles tinham que aceitar tudo através da submissão. Eles não podiam expor nenhuma negativa, eles não tinham voz. Eles só tinham que cumprir aquilo que era mandado e à força. Se uma escrava tivesse um filho, aquele filho também era escravizado, também era escravo, ele ficava como propriedade do dono dela, que podia ser inclusive comercializado. As famílias que chegavam da África aqui, elas também não tinham nenhum senso humano não tinha nenhum tratamento humanizado durante essa venda. Então, uma família inteira que estava à venda, alguém podia comprar a mãe, alguém podia comprar o pai, e daí separar essa família inteira por qualquer lugar, aí, desde que comprasse aquela propriedade, né? Porque, de novo, escravo ele era uma propriedade como um objeto, aí, como uma ferramenta de trabalho, tá bom? Muitos dos escravos, para tentar escapar disso, acabavam fugindo ou até se matavam, porque esse escravo ia ser escravo para o resto da vida. Então, o resto da vida ser hoje ou o resto da vida ser daqui a 30 anos, muitos acabavam colocando na balança e preferindo morrer para acabar logo com isso, do que ficar a vida inteira sendo submetido à escravidão. Os que conseguiam escapar, se eles fossem capturados, eles eram levados de volta e ainda apanhavam público para poder servir de exemplo para que nenhum outro fugisse. Então, normalmente, para eles conseguirem sobreviver, eles fugiam e tentavam se organizar em quilombos, que era um esconderijo onde eles se organizavam para se proteger, e eles se organizavam inclusive militarmente para que, se caso o homem branco descobrisse onde ele está, ele fosse capaz de bater de frente e tentar se manter sem estar sendo escravizado na fazenda. Aí a gente tem as leis do processo de abolição, tá?
Então, lá em 1850 foi proibido o tráfico negreiro, então foi proibido trazer mais negros para cá para o país. Depois a lei do ventre livre, em 1871, essa lei ela falava que, a partir daquele momento, todo filho de escravo, ele não pertencia mais ao dono da escrava, da mãe. Então ela conquistava aí o direito de liberdade, tá? Então uma escrava que viesse a dar à luz, o filho dela não ia ser mais considerado escravo do mesmo proprietário. Depois a lei do sexagenário, em 1885, essa lei garantia então que o escravo, depois de 60 anos, ele tivesse uma espécie de aposentadoria, ele deixaria de ser escravo, ele ganharia sua liberdade, o que na prática não era tão legal, porque depois de 60 anos eles já estavam bastante debilitados, e daí eles eram abandonados, né? A liberdade não era tipo, vai morar num lugar legal e receber uma aposentadoria, não, era só despejá-lo para fora da fazenda. E por fim, a gente chegou aí na Lei Áurea em 1888. Para ser mais específico, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel ela assinou essa lei. Ela era regente no momento, então ela era responsável pelo reino, pelo império. Ela assinando essa lei, ela proibiu a escravidão no Brasil, tá? Então a escravidão ela é proibida desde 1888. A gente sabe que ainda existem casos de escravidão até os dias de hoje, mas ela é proibida por lei, tá? E a escravidão contra o negro, ela foi especificamente proibida lá em 1888. Por quê? A Inglaterra ela cobrou muito que a Isabel fizesse isso. Isso já estava tendo um processo, né? Teve outras leis aí, mas a Inglaterra forçou muito que a Isabel fizesse isso, porque senão a Inglaterra ia deixar de ter relações comerciais com o Brasil. A Inglaterra também não é boazinha nessa história. O interesse da Inglaterra de que o Brasil liberasse os escravos é porque eles acreditavam que o pobre ele também é consumidor. O pobre livre ele vai dar um jeito de juntar dinheiro e consumir. E a Inglaterra vendia bastante produto industrializado para o Brasil. Então, ter um negro livre, o negro trabalharia para poder comprar os produtos da Inglaterra. Então, ia ter mais gente para comprar o produto da Inglaterra. Agora, o negro como escravo, o escravo ele não é consumidor, então ele não ia ter acesso aos produtos da Inglaterra. Tá? Então, a gente teve aí em 1888 a abolição. Só que a liberdade sem assistência social alguma para o negro e encarecimento da mão de obra para os ricos. O que aconteceu foi que essa liberdade ela aconteceu de forma bruta. Um dia a lei chegou e os fazendeiros só despejaram esses negros para fora das fazendas, porque não podia mais ter escravidão. Então esses negros acabaram sendo submetidos aí à favelização, eles foram morar em áreas que ninguém se interessava, né? Áreas que não têm valor comercial. Então eles foram para cima dos morros, eles foram para mangues, eles foram para a área de várzea, área que alaga enquanto chove, porque eram os lugares que não tinham valor comercial e eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições nenhuma. Esses negros, no começo, eles tiveram que montar abrigos com coisas que eles achavam na natureza, tipo galho de árvore, folha, porque não tinha como comprar material, não tinha como morar no centro da cidade, tá? Então aí a gente começa a favela através dessa expulsão do escravo para ter que viver em algum lugar, tá? E é até por isso que a maior parte dos favelados hoje, né, das pessoas que vivem na favela, e esse termo nem é legal, deixa eu até me corrigir, a maior parte das pessoas que moram em comunidade hoje são normalmente de origem afrodescendente, porque ainda vem a maior parte aí descendente daquela época ali de 1888 e da abolição, tá? Claro, hoje nos bairros mais pobres, nas comunidades, a gente tem pessoas de várias etnias que acabaram precisando ir morar lá também por questões econômicas, mas a maior parte dos moradores dessas regiões eles são afrodescendentes por causa dessa abolição aí sem nenhuma assistência social, tá bom? E isso pro rico fazendeiro foi revoltante, porque o rico ele teve que se submeter à lei, né, de liberá-los, só que pro rico o escravo ele era considerado uma propriedade, valor financeiro. Então quando você fala pro rico, dispensa aí os escravos, você está falando para ele pegar e liberar aquilo que para ele tinha valor. Então ele perdeu bastante dinheiro.
O Brasil era monárquico pelo imperador aí, Dom Pedro II, o Pedrinho, mas depois da Guerra do Paraguai e da abolição dos escravos, começa aí o ideal republicano a ser propagado. Os cafeicultores paulistas e o exército protagonizaram um movimento de derrubada do império porque queriam participar mais da política. A igreja também não estava satisfeita com a gestão do imperador, porque o Papa não via a maçonaria com os bons olhos, né? A gente teve aí a bula sílabos, e o imperador e alguns membros do clero frequentavam lojas maçônicas. Então a situação não ficou boa para a família real depois da abolição. Os ricos se sentiram roubados. O exército estava extremamente incomodado porque depois da Guerra do Paraguai eles queriam mais participação política. E a igreja também não via com bons olhos o imperador mais, porque ele era a favor da maçonaria e a igreja não via a maçonaria com bons olhos. Cresciam as críticas ao imperador, até que na tarde de 15 de novembro de 1889, só um ano depois da abolição, então percebam quanto a abolição ela foi importante para isso, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, durante uma passada pelas ruas da capital, proclamou a República. A monarquia ainda tentou reagir, mas não conseguiu. Aí a gente dá origem a um novo ciclo na história, tá? Que a gente chama de República da Espada, porque são os dois primeiros presidentes, eles eram militares, e a gente vê aí essa tomada da monarquia para a República, tá? Esses foram considerados governos de transição. Deodoro da Fonseca, apesar de ter proclamado a República, os ideais não estavam claros. Havia muita divergência interna no governo. O ministro da Fazenda dele, o Rui Barbosa, tinha uma concepção avançada e até era interessante. A única forma do Brasil deixar de ser dependente do exterior era se tornar industrializado. Para isso era preciso de dinheiro e o ministro começou a emissão do papel moeda. A quem quisesse investir podia pegar emprestado. Então ele começou a emitir bastante dinheiro e qualquer pessoa que tivesse planos de investir no Brasil podia pegar esse dinheiro emprestado para poder investir no Brasil. Só que isso na prática não deu certo. Muitos planos aí não saíram do papel, as pessoas pegaram esse dinheiro, gastaram esse dinheiro, e fazer muito dinheiro faz com que esse dinheiro perca o seu valor financeiro, né, a inflação. Então o Brasil começa com a primeira crise financeira aí, por causa da emissão de dinheiro, a crise da inflação aí, criada por Rui, na tentativa de promover aí um investimento no Brasil. No dia 2 de novembro, o Congresso aprovou uma lei de responsabilidade para restringir o poder do presidente e Deodoro tentou rebater fechando o Congresso, mas isso lhe criou problemas com os estados, o exército e a marinha. Então ele renunciou em 23 de novembro de 1891. Floriano Peixoto se tornou presidente e restaurou o legislativo, mas não foi bem aceito porque, pelas regras na época, ele só poderia entrar no governo eleito do Deodoro se tivesse mais de 2 anos. Então, desde que Deodoro foi eleito até ele sair, não tinha dado prazo suficiente para que o vice ficasse. O certo era que houvesse uma nova eleição, durante esse período o pessoal do Legislativo ficasse responsável pelo Brasil e o próximo assumisse. Como ele não entrou por essas vias, ele era muito questionado sobre ele não ser legítimo naquele poder. Até que Floriano entregou o seu governo ao presidente eleito, o Prudente Moraes, né, que era um cafeeiro paulista. Gente, quando a gente fala do cafeeiro paulista, a gente está falando então da elite, quem tinha dinheiro no estado de São Paulo. Tá? Então a gente teve aí Prudente Moraes entrando no poder, marcando aí o fim desse regime da espada e começando aí um novo momento da política, que a gente vai chamar mais tarde de República Velha. Os cargos políticos até então eram eletivos, os estados com o maior peso econômico e eleitoral eram São Paulo e Minas Gerais. Sabendo disso, eles se organizaram para que alternassem as lideranças desses 2 estados, sendo conhecido então como a política do café com leite. Então, assim que acabou esse governo de transição de espada, a gente teve Prudente Moraes começando aí como cafeeiro paulista, esse momento onde o estado de São Paulo liderava. Quando o estado de São Paulo saía, terminava o período dele, ele apoiava alguém de Minas, e quando alguém de Minas saísse, apoiava alguém de São Paulo, e assim eles garantiam que Minas e São Paulo estavam sempre à frente. Era um jeito que eles se organizaram para que não tivesse esse embate e eles conseguissem se manter no poder.
E o nome café com leite, ele está relacionado aos principais produtos que cada estado produzia. Então, de um lado a gente tinha São Paulo, o maior produtor de café do país, e Minas Gerais com leite, né, representado pelo leite. Tá? Então, a política de café com leite era resumidamente isso. É um toma lá da cá que rolava entre o estado de São Paulo e o estado de Minas para que eles permanecessem no poder. Se eles tivessem optado em continuar cada um por si, provavelmente se abriria margem para que um estado dominasse mais o outro ou até mesmo que outros estados acabassem entrando no poder. Com essa organização, com essa organização aí de revezamento, São Paulo e Minas acabou dominando a política brasileira praticamente até um dia desses aí, tá bom? Mas isso a gente vai falando com calma, a gente vai falar dos próximos períodos ainda. Tudo que eu expliquei até agora permite que vocês consigam responder todos os exercícios do H1, tá? Então pega a apostila, leia os exercícios com calma, faz, vai lá na teoria se precisar, dá uma olhada, assiste essa aula, se tiver dúvida me procura, a gente vai tirando dúvida, tá bom? Aproveita esse período aí para estudar, para não esquecer o conteúdo, para poder aproveitar a família, para descansar, lava bastante a mão, tá? Toda vez que sair, lava a mão e a gente vai se falando. Vai ficar tudo bem, logo logo a gente tá junto de novo, tá bom? Eu já tô com saudade. Tchau.